Professor Ezequiel. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade à explicação do PET da primeira semana. Vamos lá? Bom, nós tínhamos parado na classificação do reino plantae, do reino vegetal, né? Aí nós vimos anteriormente que o reino vegetal, que o reino plantae, ele é dividido em 4 grandes grupos. O grupo das briófitas, o grupo das pteridófitas, o grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas. Cada grupo tem as suas características específicas. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, de acordo com o que está escrito aqui no PET de vocês. Vamos lá? Grupo das briófitas. O grupo das briófitas, vamos lá. As briófitas são plantas de tamanho pequeno, então são plantinhas, são as menores plantas aí dentro do reino vegetal, atingindo poucos centímetros de altura. Vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. O porquê disso, pessoal? Essas plantas, o processo reprodutivo dessas plantas precisa de um ambiente, para que esse processo aconteça, é necessário um ambiente bastante úmido. Por quê? Porque essas plantas liberam os gametas no ambiente e, através da água, esses gametas vão se encontrar e vai estar ocorrendo a fecundação. Então, dessa forma, as plantas reproduzem. E por que de ser um lugar sombreado? Justamente para que o excesso de temperatura não faça com que essa água evapore e deixe o ambiente mais seco. Então, são plantas que precisam e vivem em locais úmidos, precisam de umidade. Ok? Desenvolvem-se diretamente no solo ou ocupam superfícies de troncos, árvores e rochas. Desenvolvem-se diretamente no solo ou ocupam superfície de troncos de árvores e de rochas. Essas plantas, muitos conhecem como lodo. Né? É muito comum a gente ver o lodo em rocha, em árvores, em troncos de árvores e no chão também. Né? Principalmente nesses ambientes úmidos e sombreados. Tá? Então, quando a gente fala de briófitas, nós estamos falando do famoso lodo. Os representantes mais comuns das briófitas são os musgos, as hepáticas e os antóceros. As briófitas são avasculares. Então, essa característica aqui é uma das características mais importantes desse grupo. São avasculares. O que é isso? O que quer dizer avascular? A briófita não possui vasos no seu interior, vasos condutores de substâncias. Justamente pelo fato de serem muito pequenas, não tem necessidade desses vasos. Então, assim como nós, seres humanos, por exemplo, nós possuímos vasos também que distribuem substâncias. No nosso caso, esses vasos são chamados de vasos sanguíneos. Né? O nosso sangue circula para estar transportando substâncias necessárias a todas as células do nosso corpo. No caso das plantas, elas possuem, né, a grande maioria delas possuem vasos que fazem esse transporte. São chamados de vasos condutores de substâncias. São pequenos tubos que fazem esse transporte. Ok? Então, no caso das briófitas, elas não têm esses vasos. Não produzem, né, ou não possuem sementes, então esse tipo de planta não produzem sementes, não produzem flores e não produzem também frutos. São plantas bem simples, tá, pessoal? De acordo com o processo evolutivo aí do reino vegetal, considera-se as briófitas como sendo as primeiras plantas aí a surgirem no ambiente terrestre. Né? Essas plantas são formadas por estruturas simples e não apresentam raiz, caule e nem folhas verdadeiras. Ao invés disso, são chamadas, a raiz nesse tipo de planta é chamada de rizoide, como a gente vê aqui na figura, o caule é chamado de cauloide e a folha é chamada de filóide. Ok? Bom, nós estávamos falando aqui, nós falamos anteriormente que as briófitas são avasculares, não possuem vasos condutores, né? E também que a grande maioria das plantas
elas possuem esses vasos condutores. Esses vasos servem para estar transportando as substâncias. Vamos tentar ver isso numa animação? Eu vou desaparecer para vocês, tá? E vocês vão acompanhar essa animação comigo aqui, ó. Então aqui nós temos uma planta, ó. Essa é uma planta, essa é uma planta aqui, provavelmente provavelmente não, eu tenho certeza, né? Essa é uma planta do grupo das angiospermas, né? E ela é completa, ela tem a raiz, aqui, ó, raiz verdadeira, deixa eu fechar isso aqui, então lá, ela tem raiz verdadeira, ó, ela tem o caule, a gente vê aqui o caule, e ela tem as folhas aqui, ó, folhas verdadeiras, né? Então, é uma planta completa. Por ser uma planta completa, ela tem no seu interior os vasos condutores de substâncias. Vamos observar isso melhor? Então vamos aproximar aqui da raiz, né? É através da raiz aí que a água é absorvida, né? A gente pode observar aqui na animação, ó, mais ou menos como que funciona isso. Então aqui fez um corte na raiz, né? As moléculas aqui, né? A água está sendo puxada aqui pelas raízes, absorvidas pelas raízes, e aqui a gente tem um vaso condutor, ó. Isso tudo aqui faz parte do vaso, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês melhor. Então, ó, essa estrutura aqui, ó, esse é um vaso condutor. Está conduzindo aqui, ó, essa água que está sendo absorvida pelas raízes lá para as partes superiores da planta, né? No caule, nas folhas, porque a planta precisa dessas substâncias, ela precisa da água, principalmente para realizar a fotossíntese. Ok? Vamos ver se a gente observa isso aqui no caule também acontecendo. Ó. Então aqui tem o caule, né? O transporte de substâncias, como que ele acontece. Ó. Fez o corte, e aí a gente vê tipos de vasos diferentes, realizando aqui o transporte ó, de substâncias. Ó. Então tem a seiva, num momento propício a gente vai estar estudando isso melhor, mas tem a seiva elaborada e tem a seiva bruta, né? São tipos de substâncias que as plantas transportam, ok? Deixa eu aparecer novamente para vocês, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Né? Então, as briófitas não possuem esses vasos condutores. E como que elas fazem então, professor, para estar transportando essa água no interior delas? Como elas são tão pequenas, elas não têm necessidade desse vaso, elas conseguem absorver isso através, por osmose, através das células. Ok? Vamos dar sequência, né? Agora o segundo grupo é o grupo das pteridófitas. As pteridófitas são vasculares. Então, esse grupo aqui já tem vasos condutores de substâncias. Né? Possuem raiz, caule e folhas verdadeiras. A maioria das espécies de pteridófitas é terrestre e vive preferencialmente em ambientes úmidos e sombreados. No caso aqui das pteridófitas, elas também necessitam de viver, de se instalarem nesses ambientes úmidos e sombreados, justamente pela necessidade aí desse processo reprodutivo. Os gametas, assim como lá nas briófitas, precisam da água para se locomover, né? E dessa forma acontecerá ali a fecundação e o processo reprodutivo da planta vai estar completo. Ok? As pteridófitas não apresentam folhas, aliás, não apresentam flores, frutos ou sementes. Então, o que a gente percebe aqui em relação às briófitas? A gente já vê uma evolução. Né? A gente já vê ali uma complexidade maior. Então, já tem mais estruturas. Porém, esse grupo ainda não apresenta flores, nem frutos e nem sementes. Os exemplos mais comuns de pteridófitas são as samambaias, as avencas,
os licopódios e as cavalinhas. No nosso dia a dia, pessoal, as mais comuns são as samambaias, né? É muito comum a gente usar a samambaia na nossa casa, né? Nós temos essas plantas, são chamadas, a gente usa como planta ornamental, né? Então é muito comum a gente encontrar aí as samambaias. O caule das pteridófitas é geralmente subterrâneo horizontal, chamado rizoma. Então vamos ver se a gente consegue observar aqui na figura. Ó. Esse caule aqui, ó, o caule, deixa eu sair aqui, chegar para cima. O caule de uma samambaia, ele é um caule subterrâneo, ele fica soterrado, né? Ele é um caule que fica debaixo da terra. Então, se você tem essa planta dentro do vaso, dificilmente o caule vai ficar para fora, ele vai ficar no ambiente, vai ficar na superfície. É um caule que fica dentro do solo, diferentemente de da grande maioria das plantas que a gente vê por aí, né? O caule, a gente tem contato com esse caule na superfície, né? Vamos voltar lá? Esse caule é chamado de rizoma, tá, gente? Como diz aqui, ó. Deixa eu pegar um marcador novamente. As folhas desse grupo de vegetal dividem-se em folíolos. Então a gente percebe, ó, cada pontinha dessa aqui é a folha, tá? Isso tudo aqui completo, ó, é a folha. Essa estrutura inteira aqui do lado de fora. Então a gente tem um caule aqui, que é o rizoma. Isso aqui é a folha, essa é outra folha e essa é outra folha. Cada pontinha dessa aqui, ó, é chamada de folíolo, tá? Então tem vários folíolos, ó. Na época da reprodução, pequenos pontos escuros, chamados soros ou soros, surgem na superfície inferior dos folíolos. Ou seja, na parte de trás da folha. A gente percebe esses pontinhos aqui, ó. Um monte de pontinhos. São chamados de soros. Esses soros, para que eles servem? Eles produzem os esporos, que são estruturas reprodutivas. Então, de tempos em tempos, esses soros liberam os esporos caem, né? Eles são levados pelo vento ou pela água e eles vão germinar em um local um pouco diferente, né? Num local mais distante dessa planta. É uma outra estratégia de reprodução das pteridófitas. Ok? Vamos descer. Terceiro grupo aqui, ó, gimnospermas. As gimnospermas vivem preferencialmente em regiões de clima frio ou temperado. Então, pelo que a gente percebe nessa frase aqui que as gimnospermas são plantas que precisam de um ambiente, né, e são adaptadas a um ambiente mais frio. O excesso de calor não é agradável para essas plantas. No Brasil, ocorre naturalmente em locais geralmente com altitudes elevadas, nas regiões sul e sudeste. Né? Geralmente, porque em regiões de altitudes elevadas, de montanhas, justamente pelo fato de quanto mais alto, mais frio vai estar o ambiente, né? Então, em montanhas, a serra, por exemplo, quando você vai para a praia, é muito comum você passar, às vezes, na rodovia, você observa fazendas assim, principalmente quando você está ali subindo a serra, né? Você observa uma grande quantidade dessas plantas, né? Das gimnospermas. Há apenas duas espécies de gimnospermas nativas brasileiras. A araucária, que é bastante conhecida, né? Ela também é chamada de pinheiro do Paraná. O nome científico dela é Araucária angustifolia, produz pinhões utilizados na culinária brasileira. E o pinheiro bravo, Podocarpus lamberti. Pinhão, pessoal, é a semente, né? É a semente produzida pela araucária. A gente
esse tipo de planta não produz fruto, essas sementes elas são sementes expostas, elas ficam expostas sem proteção, né? São plantas que produzem sementes nuas, né? É o termo que a gente usa. Então, o que a gente come dessa planta, na verdade, é o pinhão, né? É bastante usado e eu já apreciei muito também, muitas vezes, né? E, muito bom e é bastante nutritivo. Aí continua aqui, ó. As gimnospermas, assim como as pteridófitas, ó, as gimnospermas, assim como as pteridófitas, são plantas vasculares. Tá? Elas têm vasos condutores, né? Principalmente é necessário que tenha esses vasos, porque são plantas de grande porte, são árvores grandes. Então precisa desses vasos para fazer com que os nutrientes, para fazer com que os líquidos cheguem até as folhas da planta. Elas têm raiz, caule e folhas verdadeiros. Algumas espécies apresentam folhas em, em forma de agulha, o que diminui a perda de água por evaporação e em locais com inverno rigoroso reduz o acúmulo de neve sobre a superfície foliar, evitando o congelamento. Então são estratégias que a planta tem para sobreviver, principalmente em ambientes de clima frio, né? Então ela tem lá uma estratégia para não perder, né, para não perder água para o ambiente, para não perder muita água para o ambiente, e uma estratégia também para evitar o congelamento. Vamos dar sequência? As plantas desse grupo, as plantas desse grupo apresentam sementes nuas, é o que eu falei para vocês. Essas plantas, os pinheiros de maneira geral, não produzem frutos, porque qual que é a função de um fruto em uma planta? A função de um fruto, na verdade, é proteger a semente ali dentro, é guardar essa semente, né? Então essas plantas não têm essa proteção, as sementes são expostas, são nuas. O fruto também tem outra importância, ela também exerce outra função, ele também exerce outra função. Que função é essa? Ele contribui para a dispersão das sementes, ajuda essas sementes a se espalharem com mais facilidade. Né? Por quê? Porque quando o animal come um fruto, ele vai transportar esse fruto, né? Enquanto ele está transportando esse fruto e comendo ao mesmo tempo, ele está deixando algumas sementes cair e, às vezes, quando ele ingere esse fruto com a semente e tudo, muitas dessas sementes elas passam direto pelo trato intestinal do animal, né? Aí o animal defeca essas sementes e elas têm condições de estar germinando em locais mais distantes, né? Então, continuando, ó, as plantas desse grupo apresentam sementes nuas, pois não há produção de frutos. Não há produção de frutos. A denominação gimnosperma vem do grego gímenos, quer dizer nu, e esperma quer dizer semente, então semente nua. As sementes abrigam, protegem e nutrem o embrião, garantindo assim o seu desenvolvimento. Então, a semente serve para isso, toda semente serve para isso. Se a gente pegar uma semente e abrir ela, a gente vai verificar no interior dela, lógico que a gente não consegue ver isso em todas as sementes, tem sementes que é mais evidentes. Você pegar, por exemplo, uma semente de feijão e você abrir ela você vai verificar no interior dela que tem uma estrutura bem pequenininha. Essa estrutura é um embriãozinho, né? E tudo, toda aquela substância que está ao redor do embrião e faz parte da semente, aquilo ali serve de substância nutritiva para o próprio embrião se desenvolver, para ele crescer, ok? Bom, angiospermas, o último grupo aí é o grupo das plantas, né? O grupo mais completo, mais complexo das plantas. As angiospermas são as plantas mais comuns e abundantes que existem. Podem ser encontradas em vários tipos de habitat, ou seja, elas têm essa capacidade evolutiva muito de adaptação muito grande. Elas são adaptadas, elas conseguem uma adaptação em vários tipos de ambientes diferentes, como lá ambientes aquáticos ou regiões de clima desérticos. Quanto ao porte, podem ser herbáceas, são plantas rasteiras, né?
podem ser herbáceas. Deixa eu desfazer aqui. Então, ó, quando ao porte podem ser herbáceas, ervas e gramas, então são rasteiras. Arbustivas, são os arbustos, né? São de médio porte. E as árvores, ou arbóreas, né? São as árvores. A gente já tem um porte maior. São exemplos de angiospermas: o manjericão, a azaleia, os ipês, as frutíferas de maneira geral, abacateiro, mangueira, né? Então, o grupo das angiospermas é o grupo que contém a maior quantidade de espécies diferentes, justamente pelo fato de serem plantas mais complexas, né? São plantas completas, possuem todas as estruturas de plantas, e o fato delas terem e produzirem frutos, isso facilita também com que elas possam sobreviver e se adaptar nos mais diversos tipos de ambiente. Assim como as pteridófitas e as gimnospermas, as angiospermas são plantas vasculares. É lógico, né, pessoal? É lógico que são plantas vasculares. Elas são plantas, a grande maioria de grande porte, então precisam desses vasos condutores para transportar substâncias. Essas plantas têm raiz, caule, folhas e sementes. No entanto, diferentemente das gimnospermas, cujas sementes são nuas, a gente já viu isso, as angiospermas possuem sementes protegidas por frutos. Ó, protegidas por um fruto. O desenvolvimento de estruturas da flor das angiospermas dá origem ao fruto. Então, é a partir da flor que a gente tem a formação do fruto. Ok? Aqui eu coloquei uma figura em cima aqui do PET de vocês sobre a classificação, né? É um quadro aqui, ó, um organograma mostrando a classificação do grupo das plantas. Né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a caneta para marcar para vocês. Ó. Acompanhem comigo então. Então aqui a gente tem o reino das plantas, né? Opa, não é isso que eu quero não. Deixa eu apagar aqui. Está muito grande. Vamos apagar. Quero aqui, eu preciso diminuir aqui. A 2. Então, ó. Opa, reino das plantas. Dois grandes grupos. Não se preocupe com esses nomes, né? Tá? Então, plantas sem sementes e plantas com sementes. Plantas sem sementes, aí nós vamos ter as avasculares, que não possuem vasos condutores, que eu mostrei para vocês, que são as briófitas, ó. Briófitas. E vasculares aqui, ó, que são as pteridófitas. Então, se a gente observar, pteridófita é um grupo que tem vasos condutores, mas não produz semente. Ok? Briófita é um grupo de plantas que são avasculares, não tem vasos condutores e também não produzem sementes. E com sementes aqui, todas as plantas que produzem sementes, elas têm vasos condutores, ó, são vasculares. Gimnospermas não produzem frutos, porém produzem sementes e possuem vasos condutores. Angiospermas produzem fruto, possuem vasos condutores e produzem sementes. Ok? Bom, era isso. Né? Nós terminamos aí a explicação do PET de ciências aí na primeira semana. Né? Nós fizemos isso em 2 etapas. Eu tive um vídeo anterior, eu produzi um vídeo anterior com o início da explicação, fui até a classificação dos seres vivos e estou finalizando agora. Ok? Na sequência eu posto para vocês, vou gravar um vídeo aí fazendo a correção das atividades. Muito obrigado a todos, até a próxima.